Olá, amigos da RBA Litoral. Nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, aniversário da cidade de Santos, você fica com a entrevista que fizemos com o médico infectologista Evaldo Stanislau, que vai comentar sobre a pandemia da Covid-19, assuntos relacionados sobre o tema e o começo da vacinação no Brasil. Bom programa e parabéns, Santos! Bom dia, doutor Evaldo, seja bem-vindo aqui ao Manhã RBA Litoral. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Tânia, pelo convite. Queria dar um bom dia a você, dar um bom dia ao Douglas, e aproveitar o bom dia que eu dou ao Douglas, cumprimentá-lo pela brilhante participação no processo eleitoral, muita proposta, com uma visão de mundo diferente, com uma visão de mundo possível, e quem sabe um dia, Douglas, a gente chega lá, porque a gente não pode deixar de sonhar e a gente tem que trabalhar para realizar. Parabéns, Douglas. Eu quero deixar aqui publicamente o meu reconhecimento à sua postura e à sua inteligência e à sua capacidade de gerar propostas importantes para a nossa sociedade. E queria dar um bom dia também para o Taigo, que está aí nos bastidores, meu amigo Taigo, e ficar à disposição de vocês para o que precisar ao longo da nossa conversa. Bom dia, Stanislau, obrigado. Nós estamos aqui vivendo a nossa região, né? As consequências seríssimas, né, da ausência, acho que podemos falar assim, né, ausência de política, em termos gerais, pelo menos do governo central, de combate à pandemia, e a gente quer conversar com você exatamente sobre o estado em que a gente se encontra aqui e as perspectivas que a gente tem a partir dessa situação que a gente se encontra. Né, Tânia? Exatamente, lembrando que o doutor Evaldo Stanislau, ele é presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. E, doutor Evaldo, já começo perguntando, tem uma programação para começar a vacinação no estado de São Paulo no dia 25. Teremos vacina mesmo? Ok, Tânia, só uma pequena correção. Sou diretor da Sociedade Paulista. O presidente é o professor Eduardo Alexandrino de Medeiros, meu amigo da Unifesp. Olha, obrigada. A programação da vacinação, ela absolutamente existe, está sendo feita, mas quase que é um sonho impossível, né? Eu publiquei numa rede social e divulguei a minha opinião sobre o que está acontecendo. E ontem, com essa estardalhaço que o governo federal fez, eu estou entendendo o dia D que foi anunciado, o dia D e a hora H. Como eles são todos militares e devem assistir muito filme de guerra e devem gostar da história da guerra, eles estão criando o desembarque da vacina. Então, nós temos hoje milhões de doses de Coronavac no Brasil, já estocadas no Instituto Butantan. Nós temos o mundo mineral e científico falando a mesma língua de que a vacina atingiu todos os pré-requisitos para ser aprovada, mas ela, por um capricho, e eu diria mais que um capricho, por uma maldade até do governo, que tenta se revestir com uma seriedade científica, eles seguram a Anvisa, né, criando questiúnculas para liberar a Coronavac, simplesmente para que o inimigo, na visão deles, que é o Dória, não possa vacinar primeiro do que eles. Então eles criam uma operação de guerra ridícula, cara, para mandar um avião buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca na Índia, quando a gente já tem muito mais aqui e a gente já poderia estar vacinando. Então, primeiro aspecto que eu digo é isso, nós estamos pegando uma coisa que é maravilhosa, uma vitória da ciência, que foi conseguir vacina num tempo recorde. Nós estamos pegando uma vitória da ciência brasileira do Instituto Butantan centenário. E nós estamos pegando um grande esforço do também centenário Instituto Manguinhos, da Fiocruz, e transformando numa guerra política, sem sentido. E quem está sofrendo com isso é o povo brasileiro, porque nós estamos morrendo em mais de 1.000 por dia, infectando milhares por dia,
e o que acontece? A vacina está lá e a gente fica retardando. Então, é lamentável tudo isso. Mas, se cumprirem aí o script, parece que o dia D e a hora H vão ser agora, né, dia 19 ou 20 de janeiro, quando o presidente Bolsonaro deverá fazer aí uma grande solenidade para se mostrar o negacionista de primeira hora, o maior negacionista do Brasil, vai querer se mostrar como o salvador da pátria, aplicando ou estando ao lado de quem receber a primeira dose da vacina. Então, Tânia, eu falei um pouco aqui como médico, um pouco como cidadão, voltando a falar como médico, eu não sei quando que a gente vai começar a vacinar, porque depende dessa logística, de todos esses passos regulatórios, mas certamente agora em janeiro. Quanto antes, melhor, porque cada pessoa que a gente vacina é uma pessoa a menos a ter risco de ter formas graves da Covid-19. Seu microfone, Douglas. Valdo, nós tivemos um pronunciamento, né, do ministro Pazuello, ministro Desculpa, eu não intendente. estou conseguindo ouvir o Douglas, me desculpe. Não? Tá, me ouve agora? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, Douglas. Eu vou mudar aqui o meu acesso. São os tempos de tecnologia, né? Conseguiu? Agora eu estou te ouvindo, Tânia. E me ouve agora? Voltou. Muito bem. Eu ia perguntando o seguinte, Evaldo. O ministro Pazuello, o intendente, né, no lugar do Ministério da Saúde, deu a entender que nós não temos vacina, né? Nós não temos seringa. Nós estamos numa discussão sobre esse assunto há muito tempo. E esse assunto diz respeito à logística. Você tem alguma informação sobre esse tópico específico? E como é que você avalia isso, Evaldo? Veja, a vacina, tradicionalmente, ela é feita da maneira multivias, multidoses. Então, você tem um frasquinho que tem várias doses que precisam ser retiradas e aplicadas nas pessoas. Para isso, vai ter que ter seringa. Faltou planejamento. O que primeiro eu acho, assim, eles não acreditavam que fosse ter, depois acreditavam que fossem ter e viram que houve um crescimento político, um grande, mesmo entre os que olham com boa vontade o governo atual, já estavam começando a ter um desgaste, então eles começaram a correr atrás do prejuízo. Só que insumos em saúde, eles não são fabricados da noite para o dia, precisa ter planejamento e logística. E a gente não pode, eu vejo algumas declarações do intendente falando, olha, tem milhões de seringas, vacinas, os municípios, as cidades, né, os estados, sim, tem. Mas tem as vacinas que a gente usa também, para aplicar vacina em criança, em idoso, nos profissionais de saúde, que tomam as vacinas regularmente. Então, você não pode contar com alguma coisa que já está comprometida. Felizmente, alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, provisionaram. O SUS tem essa característica da descentralização e alguns municípios e estados foram um pouquinho mais organizados nesse sentido. Então, eu acredito que no final vai dar tudo certo, Douglas, mas vai dar certo, sabe por quê? Porque é de baixo para cima. Os municípios e os estados são mais competentes que o atual Ministério da Saúde e eles vão acabar conseguindo, em tempo hábil, as seringas, agulhas e a logística para que a gente efetivamente aplique a vacina. Mas não por uma ação central, não por uma organização. Então, eu não tenho nenhum receio de que a gente não vá tomar vacina por falta de agulha e seringa, mas eu tenho certeza que a gente vai tomar vacina pela competência de municípios e dos estados, não por conta do Ministério da Saúde. Dentro dessa lógica, faz todo sentido a determinação, pelo menos a manifestação do governador do estado, no sentido que, caso não seja liberada, né, a vacina daqui, né, Coronavac, pela Anvisa, ele vai recorrer aos tribunais, no caso ao Supremo Tribunal Federal, né, para que isso seja judicialmente viabilizado. Hoje a gente vê nos jornais algumas matérias, tanto na Folha quanto no Globo, trazendo o currículo da diretoria da Anvisa. A Anvisa,
é um dos órgãos mais sérios que existem no Brasil. A Anvisa, nos governos que antecederam o atual governo, né, sobretudo a partir do governo do presidente Lula, ela foi se revestindo de uma característica técnica e de muita independência. Aliás, essa é uma ênfase que eu quero dar. Governos que eram acusados de serem governos intervencionistas, que dariam golpe, ditatoriais, foram os governos mais republicanos e que geraram mais independência, tanto para o judiciário quanto para o legislativo, e criaram as autarquias, as instituições regulatórias, cumprindo o seu papel. E a Anvisa foi nesse sentido. A Anvisa ela foi profissionalizada, a Anvisa criou um plano de desenvolvimento para se equiparar às melhores agências reguladoras do mundo, e aí a gente tem como paradigma a agência reguladora do Reino Unido, a agência reguladora norte-americana, o FDA, quer dizer, e a Anvisa entrou num grupo seleto. Só que a Anvisa tem um corpo de funcionários de carreira e tem uma diretoria que é indicada. Os funcionários de carreira continuam lá, mas eles cumprem ordens. E hoje, você lê a composição desse board da Anvisa, é de chorar, né? Pela falta de qualificação técnica das pessoas lá. Tem gente que defende hidroxicloroquina nesse board da Anvisa. Então, é esse tipo de gente que vai definir se autoriza ou não o uso da vacina. Impossível a gente ficar tranquilo e achar que não vai ter algum viés ideológico nessa decisão. Eu, pessoalmente, estou muito preocupado e vou além. Não vejo razão para essa coisa, a não ser a operação de guerra que fizeram, né, o dia D, né, do desembarque da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, Oxford, não vejo razão para esperar até domingo. O Butantan já mandou, conversei com o secretário Jean Goldstein, foram enviadas 12 mil páginas de documentos da Coronavac com todas as informações. Então, o que eles estão fazendo realmente é politizando alguma coisa que não deve. A Anvisa, lamentavelmente, hoje virou um problema para a saúde do Brasil. Eu lia, viu, Douglas, só para complementar, existe a Sputnik, e a Sputnik foi desenvolvida pela Rússia, uma vacina que começou meio nebulosa, porque a Rússia não deu muita transparência para as informações científicas, e que depois eles publicaram e tem se mostrado uma vacina muito interessante, inclusive, que já está em uso na Argentina até. Havia um acordo de cavalheiros que, para pedir autorização emergencial, não se obrigaria a cláusula de ter um estudo em curso no Brasil. Então, tem um laboratório brasileiro que incorporou, fez uma parceria com a Rússia, está desenvolvendo Sputnik para preparar para lançar aqui no Brasil. O que a Anvisa foi? Quebrou esse acordo de cavalheiros e criou a cláusula de ter um estudo. Quer dizer, tem aí em torno de 50 mil pessoas, mais todos que já foram vacinados do estudo clínico, né, Sputnik, e a Anvisa quer que tenha um estudo. O que vai mudar? Né? O que vai mudar? Então, isso é má fé, isso é politicagem. Hoje a Anvisa virou um instrumento de manipulação deste governo. Doutor Evaldo, ainda falando aí da politização da vacina, vamos falar da Coronavac, que teve o anúncio, né, bem polêmico durante essa semana em relação à eficácia. Né? Na semana passada havia sido anunciado que ela tinha uma eficácia em torno de 70%, 78% para casos leves, para casos graves e moderados, 100% de eficácia. Aí, o Instituto Butantan anunciou essa semana 50,4% de eficácia geral da vacina, né? Isso, por conta dessa politização, gerou uma discussão em relação à desconfiança da eficácia, mas a Organização Mundial da Saúde já havia declarado que estava no percentual correto, que ela pode ser usada. E o que a gente vinha, pelo menos assim, eu venho observando que muitas pessoas começaram, os leigos que nem eu, né, começaram a discutir sobre a eficácia da vacina, sendo que anteriormente estamos acostumados aí com a vacina da gripe sem questionar esse percentual. A gente vai no posto de saúde, toma a vacina da gripe e não questiona se a vacina da gripe tem 50%, 60% ou 70% de eficácia. Né? Eu queria que o senhor fizesse essa análise, porque muita gente também está falando, vou ficar só metade imune.
E não é bem assim, não é verdade? Bom, Tânia, eu acho que o Butantan e o governo de São Paulo erraram na comunicação. Eu não sei por quê, existem algumas cláusulas contratuais com a Sinovac que fazem com que a Sinovac detenha grande parte da informação de como essa informação vai ser transmitida. Certamente isso interferiu. Porém, vamos começar do começo. Eu desenvolvo uma vacina. Isso se aplica a qualquer produto farmacêutico novo que eu desenvolva. Eu desenvolvo com alguma finalidade. Qual é a primeira finalidade da vacina? Evitar que as pessoas morram da doença. Então, eu tenho uma doença que é potencialmente letal ou muito grave, e eu quero transformar essa doença potencialmente letal ou muito grave numa doença que não mate. A segunda possibilidade é eu evitar que essa pessoa adquira a infecção e, portanto, transmita a infecção. Então, eu crio essas duas finalidades e aí eu desenho um estudo clínico para provar que o meu produto é capaz de fazer isso. O desenho mais rigoroso que existe é aquele onde eu pego um grupo que eu dou o remédio, a vacina, e o outro grupo eu dou um placebo, eu dou água com açúcar, entre aspas. E eu não sei quem toma o quê. Nem o paciente sabe se ele tomou a vacina ou se ele tomou placebo, nem o pesquisador sabe se o paciente dele tomou placebo ou vacina. Um grupo externo tem a chave, a codificação, porque se tiver alguma coisa no meio do caminho que fuja muito ao normal, eles abrem o estudo e olham para ver o que está acontecendo, e se não tiver nada, o estudo segue até que atinja um determinado marco previsto antes de começar o estudo. Muito bem. Primeiro parênteses. Quando esse estudo foi desenhado e antes de começar o estudo, ele foi submetido à CONEP e ele foi submetido ao Ministério da Saúde e Anvisa. Portanto, nem Anvisa, nem Ministério da Saúde podem alegar que desconheciam a metodologia e a maneira que o estudo ia se desenrolar, porque eles aprovaram, inclusive. Nenhum estudo é feito sem que a gente tenha aprovação desses órgãos. Muito bem, o estudo começa, vai caminhando, e até que ele chegou no seu marco, terminou, e aí o que acontece? Vamos abrir para ver o que aconteceu. E como é que eu abro? Eu vou estudar, eu vou ver quem tomou vacina e quem tomou placebo, e comparo vacina contra placebo. Exatamente isso que foi mostrado agora. Então, quando você comparou o grupo placebo com o grupo vacina, observou-se que, de uma maneira geral, não teve doença metade das pessoas que tomaram vacina quando comparada com o grupo placebo. Ou seja, a capacidade de proteger ficou um pouco acima de 50%. Isso é excelente e acima do mínimo que a Organização Mundial da Saúde colocou, que é 50%. Como você mesmo observou, existem muitas vacinas que a gente usa, vacina da gripe, vacina contra rotavírus, que têm patamares de eficácia que ficam nesse nível mesmo. E aqui eu quero abrir outro parênteses. O professor Ricardo Palacios, que desenhou o estudo, quando apresentou o estudo, ele falou: eu vou colocar essa vacina num nível elevadíssimo de estresse. Ela será estudada numa população muito exposta ao vírus, que são os profissionais de saúde, e o que eu vou chamar de COVID, a definição que eu usarei de COVID, é a definição mais rigorosa possível, ou seja, na menor suspeita, eu vou dizer que isso pode ser COVID. Outros estudos de outras vacinas famosas que já estão sendo falados não usaram essa definição de COVID. Isso significa dizer que, além de elas terem sido estudadas em população geral menos exposta e com outra definição do que seria COVID dentro do estudo clínico, pode ser que a eficácia delas seja aparentemente maior, porque também procuraram menos. Se eu procuro menos, eu vejo menos, e a minha eficácia aparentemente é maior. Então, quero fazer esse recorte. A eficácia ficou acima do desejado, é excelente, e numa população difícil, com uma definição de COVID muito, muito rigorosa. Depois a gente vai olhar os outros endpoints, os outros objetivos do estudo. Ele protegeu de doença? Sim, protegeu. Apenas 20% das pessoas que tomaram vacina precisaram de algum tipo de remédio, alguma orientação, alguma situação de assistência em regime ambulatorial. Ninguém precisou ser internado. E 100% das pessoas que tomaram vacina não tiveram forma grave. Não morreram, não tiveram forma grave.
Esse 100% foi num número muito pequenininho de pacientes. Por algumas metodologias atinge a significância estatística, por outras metodologias não, mas indica esta capacidade da vacina de proteger. Então, em resumo, numa população dificílima, com uma definição de Covid muito rigorosa, mais rigorosa que a dos outros estudos, esta excelente vacina se mostrou eficaz em proteger, diminuiu em pelo menos 50%, se mostrou extremamente eficaz em proteger de doença moderada, porque apenas 20% dos pacientes tiveram alguma manifestação ambulatorial, e se mostrou extremamente eficaz em proteger contra doença grave e morte, porque ninguém morreu ou teve doença grave no grupo vacinado. Nesse sentido, quando essa vacina estiver em uso, ela vai modificar completamente o cenário da Covid, transformando uma doença que hoje pode ser letal e que sobrecarrega o nosso sistema de saúde numa doença leve e que não vai mais trazer sobrecarga para o nosso sistema de saúde. Evidentemente que a gente vai precisar de uma grande massa, talvez 100% ou quase 100% da população brasileira vacinada para que a gente consiga esse objetivo. E evidentemente que esse objetivo ele não é agora, ele vai se dar ao longo do tempo conforme a gente vai vacinando a nossa população. Mas errou o Butantan, errou o governo do estado de São Paulo, talvez por força contratual da Sinovac, que detém o monopólio da informação, mas acertou muito na maneira que desenhou o estudo e na qualidade da resposta. Em vez de a gente ficar aqui preocupado, a gente tem que estar celebrando. E só para terminar essa resposta, eu queria enfatizar uma coisa com muita ênfase, de fato. A vacina é segura. Não houve nenhum evento adverso grave. Nenhum evento adverso grave, nada fora do esperado, e isto se aplica às outras vacinas também. Então, vacina contra a Covid, já tem mais de 20 milhões de pessoas vacinadas no mundo, não se mostrou insegura, não mostrou nada do que não fosse esperado, portanto, eu gostaria que o brasileiro já virou expert em tudo, né? Hoje nós temos especialistas em Covid, em vacina, em tudo. Então, aos especialistas, não se discuta segurança, que todas as vacinas são seguras. Já que o momento agora é de eficácia, estou falando para vocês, vamos mudar a página. As vacinas funcionam, vão nos liberar da Covid, se usadas, e ao longo deste ano de 2021. Né? O que a gente precisa discutir agora? Começar a vacinar o quanto antes. É uma informação extremamente importante, Evaldo, porque... Não está me ouvindo? Você me ouve, Tânia? Ouço, estou ouvindo bem. O doutor Evaldo não está ouvindo? Fica um ruidozinho, mas vamos lá, vamos tentar, vamos em frente. Não, eu ia fazer uma observação aqui, que as informações que você trouxe, na verdade, informações científicas, né? Elas são extremamente importantes, como informações mesmo para a população. Porque a população, a partir do governo federal, pelo menos, né, ela vem sendo constantemente desinformada, desde os tempos da cloroquina, né? E isso não é uma operação inocente que não tenha consequências, porque cria um sentimento na população. Se o presidente da República coloca em questão um tratamento, ou ele próprio recomenda, como se um medicamento, isso confunde a opinião pública. E o que o doutor Evaldo traz para a gente aqui, Tânia, na verdade, é uma informação da maior importância, porque tira um pouco a discussão daquele patamar do certo e do errado, né? Daquele patamar de vamos ter 100%, né, de eficácia ou 0% de eficácia, e apresenta como no mundo real, da forma real, né, esses procedimentos são feitos. Então, você tem, no meio desse caminho, a redução dos danos. E as consequências que o Edivaldo apresenta são muito importantes, inclusive para a questão da sobrecarga no sistema das UTIs, que é onde a gente sabe que aparece o colapso para a resposta de todo o sistema de saúde ao atendimento adequado para aqueles que, eventualmente, por uma contaminação do coronavírus,
vão para o nível mais grave da terapia, que é a terapia intensiva nas UTIs. Então, essa estratégia é da maior importância, e é da maior importância que a população saiba disso. Porque se a população sabe disso, ela própria não opera no terreno da ignorância, do terraplanismo, e não se transforma num fator de colaboração para a desarticulação de toda essa estratégia que os médicos e todos os profissionais de saúde estão efetivamente comprometidos para uma política pública de saúde, né? Num caso, inclusive, no contexto da pandemia. Então, eu quero ressaltar isso, né? Como é importante você ter essas informações, porque esse tipo de informação é fundamental e influencia o comportamento da população. O Douglas, eu quero enfatizar o que você está colocando, porque, além da Covid, nós temos todos os outros problemas de saúde. Tem as doenças crônicas não transmissíveis, tem o câncer, tem o trauma. Então, tem uma série de outros problemas e desafios de saúde que precisam ser resolvidos e enfrentados, e o SUS vem enfrentando. Só que com a sobrecarga que a gente tem, que afeta tanto o sistema de saúde público quanto o sistema de saúde suplementar, a gente não consegue. Então, isso que você coloca com muita propriedade é verdade, as pessoas têm que entender. Vacinar contra a Covid, diminuir a carga de doença, diminuir o impacto da doença na nossa rede, é essencial para que a gente possa continuar cuidando das outras doenças que hoje estão prejudicadas. Não vai ser difícil entre os ouvintes, os telespectadores do programa, pensar alguém que teve algum parente ou alguma pessoa, ou ele mesmo, prejudicado pela Covid, não porque teve Covid, mas porque deixou de fazer um exame, deixou de fazer uma cirurgia, deixou de fazer um tratamento. Por quê? Porque todos os recursos estão destinados à Covid. Então, é essencial para a nossa sobrevivência. E a turma da economia aprendeu, pelo menos os inteligentes, né, que seguir protocolo e fazer o distanciamento enquanto a gente não tem a vacina amplamente utilizada e plenamente efetiva é a melhor estratégia que a gente tem para modificar e para melhorar a nossa economia. Quando a gente fala fique em casa, faça distanciamento, cumpra o protocolo, e embutido nessa fala, a gente esperaria que o governo desse condições para o pequeno, médio e grande comerciante, industrial e trabalhador, para que eles tivessem condições mínimas de sobreviver esse período de dificuldade, né, vamos colocar assim. Mas quando a gente fala isso, fica em casa, siga o protocolo, se as pessoas fizerem isso, acaba primeiro a pandemia. E acabando primeiro a pandemia, o que vem? A retomada econômica. Veja a Nova Zelândia, que levou muito a sério esse problema. Hoje a Nova Zelândia tem a pandemia sob controle. E está lá funcionando, como outros países também. O que desequilibrou? Aí vai ter gente que vai falar, mas a Alemanha, mas a Inglaterra, mas não sei quem fez tudo isso e estão de novo enfrentando o problema. Veja, eles não estão apenas enfrentando o problema, isso é uma característica, os europeus erraram na maneira que abriram no verão, mas eles têm variantes do vírus que se disseminam com muito mais rapidez e que estão por trás desse incremento que a gente está observando. E quero aqui aproveitar, Tânia e Douglas, para já colocar para vocês que no estado do Amazonas foi identificada uma variante do vírus que tem um potencial enorme, não apenas de disseminação, como talvez até de ser um pouco mais agressiva e escapar da resposta imune. E se essa variante se espalhar pelo Brasil, nós estaremos numa situação muito difícil. Então, essa é mais uma das razões para a gente vacinar e vacinar rápido. E vocês veem as autoridades sanitárias do Brasil, se é que existem, preocupadas e falando sobre isso? Eu não vi ninguém até agora. Essa seria uma nova linhagem brasileira, doutor Evaldo, caracteristicamente brasileira? Sim, essa é uma linhagem detectada em Manaus, no Amazonas. Foi recentemente, até coisa de 2 dias, publicaram até uma reinfecção já por essa nova linhagem. No Japão também se identificou. O Reino Unido está considerando bloquear a entrada de aviões do Brasil no Reino Unido, né, de pessoas vindas do Brasil, por conta dessa variante, né? Então, surgiu aqui
E explica, né? Você veja que Manaus está tendo uma segunda onda terrível. Manaus, que para quem defende a história da imunidade de rebanho, tinha tido uma publicação que mostrou que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho, e Manaus está sendo varrida por uma nova crise de Covid gravíssima, né? Talvez aí, de novo, a ciência, né, colaborando, explicando. Deve ser essa nova variante que está, infelizmente, comprometendo o estado do Amazonas, e esperamos não se dissemine para o resto do Brasil. Mas vai ser difícil a gente segurar com essas políticas negacionistas que a gente tem visto. Pedir para o Taigo botar na nossa tela aqui a interação com nossos ouvintes que a gente está tendo, inclusive alguns com algumas perguntas. Vamos lá, Taigo? Então, tá, o Pascoal Vaz diz, doutor Evaldo, quanto à Coronavac, é certo pensar que de 100 vacinados, 50 não serão infectados, e dos que foram, 28 terão efeitos leves, 22 efeitos mais graves, mas nenhum dos 100 morrerá? Abraço, Pascoal. Acho que o Evaldo já respondeu isso, não sei se você quer. Deixa eu só corrigir que o Pascoal, que é brilhante, meu abraço para o Pascoal, aqui tem só um pequeno erro conceitual, Pascoal. Ninguém vai ter efeito grave, tá? 78% não tem efeito grave ou moderado, então apenas 22% poderão ter alguma manifestação clínica que vai ser tratada ambulatorialmente, e ninguém com manifestação grave ou óbito. É isso, só esse pequeno reparo. O Ivo Sendax diz, qual é a postura correta do potencial doente, considerando que a procura dos centros de tratamento pode agravar a situação pelo contato com outros doentes e a equipe de saúde? Iso, grande abraço para você também. A postura correta é a seguinte, procurar orientação médica, presencial ou remota. Normalmente, a gente está diante de uma doença que para 85% a 90% das pessoas vão ter apresentações mais leves. E aí a gente pode conduzir esses pacientes ambulatorialmente. Precisa observar se tem dificuldade respiratória, usar o oxímetro digital, aquele aparelhinho que põe na ponta do dedo para ver a oxigenação, isso salva a vida, né? E ver se tem febre. Se você estiver evoluindo bem, com dores no corpo, febre, um mal-estar, talvez perda do olfato, né? Uma certa moleza no corpo e tal, mas, no geral, estando bem, repouso, hidratação, novalgina ou outro sintomático, e você vai sair bem. Mas precisa monitorar a tua evolução. Se você tiver sinal de dificuldade respiratória, febre que não abaixa, ou saturação de oxigênio no sangue, medida no oxímetro baixa, tem que procurar o pronto-socorro, porque você talvez precise de medicação anti-inflamatória e oxigênio, né? Mas eu quero aproveitar a tua pergunta, Iso, para falar o seguinte, por mais, é um absurdo o que eu vou falar, hein, mas vejam, por mais que o Ministério da Saúde recomende, por mais que os CRMs, Conselho Federal de Medicina, fechem os olhos e não façam nada enfaticamente contra, nós, médicos infectologistas, as sociedades científicas e o mundo todo civilizado e todas as outras instituições sérias do mundo todo dizem o seguinte, não existe tratamento precoce para COVID. Aliás, não existe nem remédio para COVID, infelizmente. É uma doença que, se você pegar, o teu desfecho ele vai depender da interação entre o vírus e o seu corpo. Então, é melhor não pegar, porque você não vai querer jogar na loteria, né, para saber se vai evoluir bem ou mal. Então, é melhor não pegar. Então, hoje a gente tem vacina, a gente precisa vacinar para não pegar. Enquanto não chega a vacina, ou mesmo já com a vacina, enquanto ela não protege todo mundo, máscara, distanciamento, evitar aglomeração. Não existe remédio. As pessoas que falam que tem coquetel precoce, que tem remédio, são mal intencionadas ou estão iludidas, não são mal intencionadas, mas estão iludidas por quem tem algum outro interesse por trás disso. Então, doutor Evaldo, essa mesma afirmação que o senhor está falando está indo contra as postagens do Ministério da Saúde, porque até ontem o Ministério da Saúde, né, postou aí um tweet dizendo que é para a população procurar, ele escreveu exatamente o seguinte, a gente tem até aí na tela, que o Ministério da Saúde está publicando nas suas redes sociais para combater a Covid-19 a orientação é não esperar
Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, ele diz, fique atento ao apresentar sintomas da Covid-19, não espere, procure uma unidade de saúde e solicite o tratamento precoce. Então, Tânia, é o que eu falei. Eu fico estarrecido de ver colegas prescrevendo isso. Eu fico estarrecido de ver o Conselho Federal de Medicina, o CRM escalados. Essa semana foi encaminhada uma carta para o CRM de São Paulo de todos os ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina demandando ao CRM uma postura. Porque não é possível ficar vendo esses absurdos. Então, pessoal, entre este atual Ministério da Saúde, desqualificado, descompromissado, com outro propósito que não o de cuidar da saúde da população, e a sociedade científica séria, os médicos sérios, as pessoas que seguem a ciência, que é o único caminho que a gente pode seguir em termos de saúde, a ciência, fiquem com o segundo grupo. O Ministério da Saúde, nesse momento, atrapalha, presta um grande desserviço e me causa espanto que o Conselho Federal de Medicina e os CRMs estejam calados. Na verdade, a gente, como a gente vinha observando antes, né, nós temos duas situações, né? Nós temos uma situação que é essa que o Evaldo representa aqui, e representa bem, que é a ciência, a isenção e o equilíbrio para tratar, né, de uma situação que, na pauta da vida social, não é qualquer situação. Nós estamos diante de um fenômeno que muitas gerações não tinham vivido, né? A referência mais próxima é em 1918 com a gripe espanhola, né? Só a rainha da Inglaterra que viveu isso, né, Douglas? É verdade. Então, quando a gente chega numa situação dessa, nós testamos duas coisas. Primeiro, a capacidade científica de lidar com o problema, que está sendo bem, de certa maneira, respondida pelo esforço gigantesco que a comunidade científica, né, tem feito isso em dimensões globais com esse propósito. E, ao mesmo tempo, com a ignorância, né? Que a ignorância, ela tem um fenômeno social com o qual você convive, tem múltiplas causas, mas ela se transforma numa segunda tragédia, né, quando ela sobe a escala do poder público. Que é isso que o Evaldo acabou de dizer, né? O estarrecimento dele, né, com a incorporação da ignorância com algumas instâncias, sejam estatais ou sejam corporativas, que se alinham, né, numa espécie de irresponsabilidade diante dessa situação. Por que irresponsabilidade? Porque você tem a informação, você tem a política, você tem a expertise, você tem os critérios, e mesmo assim você não os respeita. Agora, se nós estivéssemos falando de uma questão que não lidasse diretamente com a vida das pessoas, já seria bem grave. Mas como nós estamos lidando com a vida das pessoas e com o fenômeno de massa, aí é uma tragédia. E a gente vê, né, as consequências disso, porque no começo, Evaldo e Tânia, e aqueles que nos acompanham aqui, a gente, num primeiro momento, viu aqui na Baixada, assim que chegou aqui essa situação da pandemia, uma conclamação dos 9 municípios e um estudo, que foi o EPICOBS, né? O estudo epidemiológico da Covid na Baixada Santista, com 4 etapas, apresentação de resultado, a título de informar a população sobre a dinâmica da contaminação aqui na nossa região. Pois bem, no meio do caminho, por conta das disputas políticas, o EPICOBS, que estava ocupando a primeira, vamos dizer assim, a boca de cena, né, todo mundo de olho naquilo, foi passando para trás, né, foi passando para trás da cena e depois para trás dos panos. Então, você teve profissionais, médicos, epidemiologistas, dentro de critérios estatísticos, monitorando de maneira muito consistente a evolução da dinâmica aqui nos municípios, nos 9 municípios, repito, nos 9 municípios da Baixada Santista, mas depois isso simplesmente acabou. Então, isso é um exemplo
de que a disputa política, né, aqui usando um ditado muito conhecido por nós aqui que somos do litoral, né, na briga do rochedo com a maré, quem se arrebenta é o marisco, né? Ou seja, nessa briga que está acontecendo aí, a população é vitimada. Claro que o esforço que nós estamos tendo é que a população se reconheça, primeiro que ela se reconheça como vítima desse processo, para que depois ela haja no sentido de proteger tanto o critério científico como uma condução política adequada. Porque senão a gente vive essa situação, né, absurda. Eu nem sei a quantas anda, Evaldo, a questão do Epicobs, né, mas foi muito importante, nós cobrimos aqui pela RDA, cobrimos aqui, entrevistamos, aquilo era muito importante, com uma medida de política pública, de informação, e de repente aquilo não existe mais, infelizmente. Ainda bem que a gente conta com profissionais que continuam, a despeito disso, empenhados nessa agenda, como é o seu caso, né? Sabe, Douglas, o Epicobs, eu acho que ele é um marco, porque pela primeira vez a gente conseguiu integrar todo mundo, né? O Marcão, o Marcos Caseiro, capitaneou esse projeto, todos nós participamos, eu, Arthur Chioro, o Marcos Calvo, as universidades da região, lideranças. Então, mostrou que a gente pode fazer alguma coisa. Rendeu algumas publicações, né? Mas, de fato, ao longo do caminho, ele se esvaeceu. Porém, nenhum de nós se furtou. A nossa missão, e essa que é a diferença, sabe, Douglas? Eu fiz uma menção há pouco do governo do presidente Lula, dos dois governos do presidente Lula, dos dois governos da presidente Dilma até o golpe, e que eram tidos como governos que fariam e aconteceriam, que não sei o quê, e foram os governos mais republicanos, mais sérios, e que hoje, você fez menção aí ao Merval Pereira, né? Quantos e quantos Mervais hoje fazem uma análise e falam, nossa, como a gente errou. Eu acho que nós, a despeito disso, o que a gente sempre fez nos governos, e eu participei indiretamente como consultor do Ministério da Saúde desde o primeiro governo Lula, até um pouquinho antes eu já tinha uma atividade lá no campo das hepatites, mas o que a gente sempre fez? A gente olhou a ciência e as pessoas. Então, você tem que saber separar ideologia, o que você gosta, o que você acredita, do que é necessário ser feito. Se o melhor cientista do mundo é um cara que tem outras crenças, outros valores, diferentes dos meus, mas ele sabe trabalhar, a gente precisa trabalhar junto, nós temos que trabalhar junto. Eu estou falando isso, Douglas, porque a despeito de todo esse contexto e de tudo que aconteceu no Epicobs, nenhum de nós se furtou a trabalhar junto com as prefeituras e com quem quer que seja. E, nesse sentido, eu tenho dito que as prefeituras em Santos, né, eu acho que eles acertaram mais do que erraram. Erraram muito no final, erraram muito recentemente, mas acertaram e a gente não se furtou de dar a colaboração técnica quando foi solicitado. Então, acho que isso é uma visão que hoje falta no homem público. O pessoal que está lá no Ministério da Saúde tinha que descer do palanque, tinha que se desvestir das suas ideologias malucas, desculpem o termo, e tinham que acolher a ciência, as pessoas que querem o bem do povo, a saúde. Como você falou, primeira coisa é o povo se sentir vítima disso para depois reagir. Eu acho que está demorando um pouquinho, apesar de tanta fake news, tanta lavagem cerebral, mas as pessoas estão começando a acordar do transe, né? E não se iludam. A Covid tem um grande papel nisso. Essa questão da vacina foi um catalisador para trazer um pouquinho do Bolsonaro para a realidade, porque ele percebeu que quanto mais atrasa a vacina, mais ele perde popularidade, mais ele fica sem discurso. Então, nesse sentido, ele começa agora, que até fez a operação desembarque da vacina, né, para poder sair na foto. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui eu queria, Douglas, dizer o seguinte: eu vejo várias posturas de Mervais Pereira aí. Agora, o Reinaldo Azevedo agora está escrevendo coisas mais... Ele que criou o termo petralha, agora não sei o quê, o outro, tal. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser um pouco mais
não sei se vocês vão concordar ou não, mas acho que a gente tem que olhar um pouco mais para o todo. Nós estamos diante de uma crise que coloca o nosso país, a nossa nação, em xeque diante do mundo. Nós temos que unir todas as forças, os que sempre estiveram do lado certo, pelo menos como a gente entende lado certo, e os que estão acordando agora. Não importa o que eles fizeram, depois a gente até revê isso, mas no momento a gente tem que estar junto para reverter esse cenário. A gente precisa resgatar o Brasil, a gente precisa tirar o Brasil dessa situação calamitosa que ele se encontra. Hoje nós estamos falando de saúde, mas você falava há pouco de fábrica que fecha, de empregos que são perdidos. O Brasil hoje está se transformando num pária global. Essa é a verdade. E não podemos ficar assim. Queria só responder uma questão que surgiu aí da Cristine sobre as vacinas que estão estocadas, se elas vão, o que vai acontecer com elas. Não vai acontecer nada, viu, Cristine? Elas estão guardadas numa câmara frigorífica lá no Butantan e estão preservadas. A hora que tiver autorização, elas vão ser utilizadas e eu espero que seja o quanto antes. Uma última questão, Evaldo, que nós já estamos terminando aqui o nosso horário, né? A respeito dessa relação, preocupa muito os professores aqui, os profissionais da área de educação, eu diria a comunidade escolar, né, com o retorno às aulas. Então, já surgiu aqui a pergunta do Daniel Gomes, doutor Evaldo, nosso sindicato, Sindeste, é contra a volta às aulas presenciais. Mas se perdemos essa batalha, o que mais tenho que observar para a proteção dos servidores da comunidade escolar? E tem uma outra pergunta, né, Taigo, sobre esse mesmo assunto, acho que é a última interação que você botou aqui, que é a da Nilma Maria, que diz: bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, doutor Evaldo. O senhor acha prudente o retorno às aulas presenciais sem a vacina? Bom, eu queria dizer o seguinte, para o Daniel e para a Nilma. Não vamos falar em guerra, não vamos falar em perder guerra, ganhar guerra. Não é guerra, é a educação e a vida dos estudantes. Eu conversei bastante com o Daniel sobre isso, a Organização Mundial da Saúde já se posicionou, várias instituições já se posicionaram, e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou me posicionar também. Eu sou completamente a favor do retorno das atividades educacionais. Por quê? Porque elas são necessárias. É um espaço de convívio social das crianças, é um espaço de aprendizado, e às vezes é a única oportunidade que muita criança tem de comer e de ter um ambiente mais saudável para conviver, dada a grande parte das crianças que moram em casas e moradias subnormais na nossa região, por exemplo. Entretanto, isso não pode ser a qualquer preço. O que os protocolos dizem é que a gente tem que ter a liberação das autoridades. E os países que mantiveram aula, eles documentaram, está registrado na literatura científica, que, número 1, Covid para as crianças é uma doença muito pouco importante. Número 2, as crianças não são vetores tão efetivos quanto se pensava da doença, né? E número 3, onde as escolas ficaram abertas, não houve, por parte das escolas, explosão. Um ou outro caso pontual por quebra de protocolo, né? Então, já existe evidência científica de boa qualidade de que é importante voltar às aulas, ou não interromper as aulas. Quais são as premissas que a gente tem que ter para isso? Eu falei para o Daniel. As premissas são, primeiro, protocolos de segurança muito bem desenhados. E não adianta você desenhar um protocolo de segurança. Você tem que cumprir o protocolo de segurança. Então, a pergunta que eu faço, e devolvendo a quem me perguntou, é: será que as prefeituras e os estados conseguirão? Eu não vou colocar aqui as escolas privadas, porque naturalmente as escolas privadas conseguem, né? E aí só aumenta mais o nosso fosso, né, de social, a nossa diferença social. Mas será que o sistema público vai conseguir cumprir protocolos de segurança? Se a resposta for sim, vamos fazer um modelo híbrido, presencial e remoto, vai ter higiene para todo mundo, vai ter distanciamento para todo mundo, vai ter máscara ou equivalente de máscara, nós vamos conseguir criar um ambiente de segurança? Não vejo problema de voltar. A literatura científica embasa isso, a Organização Mundial da Saúde embasa isso. Se a resposta for não, não temos como assegurar que os protocolos de segurança serão cumpridos, não tem como voltar a ter aula. Então, o que eu disse ao Daniel, que representa aqui o movimento sindical, foi isso. É o que vocês têm que negociar muito forte com as prefeituras do Estado
é o cumprimento dos protocolos de segurança. E um último comentário que eu quero fazer é dividir a educação na educação infantil e a educação do adolescente e do adulto. Evidentemente que a educação do adolescente e do adulto é mais simples, porque já estamos lidando com estudantes que compreendem o cenário, e a educação infantil é um pouco mais complexa, porque você vai ter que ter mais professores, mais educadores, para fazer com que sejam cumpridos esses protocolos. Por fim, a vacina. Eu vi ontem que o governo do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, não, perdão, o governo federal colocou os educadores, de uma maneira geral, como grupos prioritários para receber vacina. E a gente não pode ser calhorda, como eles são, né, de não reconhecer quando acertam. Isso é um acerto. Então, os profissionais da educação, em toda a cadeia da educação, sendo vacinados, eu acho que isso é muito importante, precisa acontecer de fato, e vai atenuar um pouquinho essa preocupação. De novo, bons argumentos de um lado e bons argumentos do outro, a ciência já respondeu essa pergunta, está na mão dos gestores, cumprir protocolo ou não cumprir protocolo. Cumpriu, pode voltar. Não cumpriu ou não garante que vai cumprir, aí a gente tem um problema. Muito bem, doutor Evaldo. Queria agradecer aqui a participação, mas eu tinha uma pergunta. Diante desse cronograma apresentado aí pelo governo do estado, né, o dia D, dia 25, e em quanto tempo, e aí seria a vacinação começaria pelos grupos prioritários, em quanto tempo seria perceptível o resultado dessa vacinação, já começando por esses grupos? Tânia, muito bom que você tenha feito essa pergunta, que eu quero enfatizar para todo mundo. Começou a vacina, não terminou o problema. O ano de 2021 será um ano de transição. Ao longo desse ano, a gente vai ter que continuar usando máscara, praticando distanciamento, higiene das mãos, provavelmente até o final de 2021, começo de 2022. Porque a gente precisa daquele efeito de imunidade de rebanho. A gente precisa que todo mundo tome vacina no Brasil para que a gente diminua a circulação viral, né? Então, a hora que você, o Douglas ou eu tomarmos a nossa vacina, não significa que a gente pode sair por aí sem máscara, aglomerando, tranquilo. Não. Primeiro, porque demora 14 dias depois da dose, no mínimo, para a vacina começar a proteger. Depois que a gente vai precisar tomar uma segunda dose, esperar mais 14 dias. Então, entre a primeira dose e o final da proteção, nós vamos ter um espaço de umas 6 semanas, mais ou menos. Então, que a gente tem que tomar cuidado individual. E, coletivamente, a gente vai ter que esperar que o Brasil inteiro se vacine. Então, Tânia, a gente só vai notar um impacto mesmo dessa vacinação, na diminuição da circulação viral, se ninguém fizer nenhuma barbeiragem, né, lá pelo final do ano ou começo do ano que vem. Então, aí você distingue bem, né, o que é política pública e a necessidade da sociedade entender a dimensão da política pública, porque ela é parte da política pública, e ela pode ser parte como problema ou pode ser parte como solução, né? Que é o que bem falou aqui o Evaldo. E, dentro dessa lógica de política pública, um aspecto fundamental, que é a política de Estado, não é de governo. Instituições, como o Evaldo colocou aqui, com destaque para o SUS, e sabemos que a Anvisa é uma agência dentro do SUS, que se tivesse cumprindo a política pública com política de Estado, não estava aí às voltas, né, com essas contradições e até, diria, com esses impasses, né, desnecessários. É preciso frisar isso. Desnecessários colocados na agenda do combate ao coronavírus. E aí, assim, nós por aqui vamos fazendo o que a gente pode para demonstrar com essa entrevista aqui, essa excelente entrevista do Evaldo, né, como isso é necessário, como isso é importante e é imprescindível na vida da sociedade, não é na vida do indivíduo, não. Porque nós tivemos aqui um sujeito que queria, primeiro, enquadrar um guarda municipal, porque pediu para ele botar máscara. Mas tinha um outro que dizia, eu estou aqui na minha liberdade individual de expressão, no ápice do liberalismo inconsequente, como se ele vivesse como o Robinson Crusoe numa ilha sem contato com ninguém.
como se ele não pudesse, inclusive, se transformar em vetor, ainda que assintomático e sem saber, né, da doença prejudicando os demais. Essa é a diferença entre política pública, né, e colocando a questão do Estado como uma instância fundamental para essa política pública, e isso que o Evaldo falou, da ideologia, que é, muitas vezes, a sua compreensão, que não tem nenhuma comprovação científica, do que seja o mundo, do que seja a vida, do que deva ser a sua postura na sociedade. A entrevista do Evaldo, nesse sentido, ela é pedagógica para a gente. Foi mesmo. Queria agradecer a participação do doutor Evaldo. A gente vai chamar o senhor em outras oportunidades, porque foi muito positiva, teve bastante interação. A gente não conseguiu aí ler todas as mensagens, mas o doutor Evaldo depois acessa aí as perguntas para poder responder aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Muito obrigada, doutor Evaldo, pela sua participação. Tânia, eu que agradeço o convite, eu fico à disposição. Esse mês eu estou de férias da faculdade, eu tenho um pouquinho mais de disponibilidade. Voltando às aulas, né, a gente está fazendo aula remota, aula prática, ou aula presencial, vamos ver, eu vou ter mais dificuldade, mas vou sempre arranjar um jeito de participar, porque eu acho que vocês são brilhantes. Nós temos em Santos, aqui eu quero encerrar minha fala com essa reflexão, nós temos em Santos uma tradição, né? Nós somos inovadores, nós somos aguerridos. Ontem no futebol nós tivemos um exemplo, o Santos, que é sempre contra tudo e contra todos, enfiou 3 no Boca, já vai de novo para uma final de Libertadores. Então é sempre aquela história do time pequenininho que luta contra todos e chega lá. Isso é também no segmento cultural e tudo. Então nós perdemos muito da nossa grandeza, infelizmente, mas nós não perdemos nada dos nossos ideais. E vocês são hoje os representantes do nosso ideal. E falando em ideal, e falando em SUS, eu quero aqui relembrar a figura do Davi Capistrano. O SUS passa por Santos, o SUS passa pela nossa região. Santos é um celeiro que teve o Davi, teve o governo da Thelma, que implementou muitas políticas que até hoje existem, apesar de tudo que tentaram fazer para desconstruir, são políticas que se estabeleceram, como a política de saúde mental, que hoje está sob ataque, como a política de assistência domiciliar. Tivemos a honra de ter um ministro da saúde, o Arthur, que criou linhas de cuidado, a rede de urgência e emergência. Quer dizer, Santos e a nossa região nos faz ter orgulho. E, em termos de SUS, nós temos uma contribuição que ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. E eu queria falar que vocês da RBA defendem esse legado, para que as gerações futuras conheçam isso e para que a gente, quem sabe, num melhor momento da nossa história, consiga recuperar tanto que a gente tem perdido, lamentavelmente, nesses últimos anos. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Bom, Tânia, encerra com essa super entrevista, né, Douglas? Didática, importante, necessária nesse momento. Tânia, é pela circunstância, né, em que, primeiro, um quadro qualificadíssimo, né, um médico, é uma felicidade que a gente tenha, né, profissionais como ele por aqui. Ele citou outros, né? Ele citou, inclusive, outro que já não está mais entre nós, que é o Davi Capistrano, que teve um papel estratégico, né, na articulação do SUS, inclusive na inclusão do SUS, Sistema Único de Saúde, na Constituição da República, em 1988, mas é bom frisar que o SUS tem que ser compreendido por um princípio que o identifica e o distingue das demais políticas, que é um princípio totalmente a favor da sociabilidade, totalmente a favor da civilização e totalmente a favor da vida, que é o princípio do acesso universal ao tratamento de saúde, do acesso universal ao cuidado da saúde. Portanto, a localização do SUS como política pública e a saúde como direito, isso é extremamente importante, porque quando você afirma isso como uma instituição como o SUS,
você ressalva a saúde das injunções do mercado. Ou seja, para os grandes laboratórios, para as grandes agências privadas, né, que se organizam em torno da pauta da saúde, não é a saúde propriamente o interesse maior, é a doença. Porque a doença passa a ser a fonte de lucro, muitas vezes com distorções inadmissíveis. E é por isso que existem agências de vigilância sanitária, com prescrição de medicamentos absolutamente desnecessários. Mas essa lógica do SUS, ela só predomina quando a sociedade tem consciência de que ela tem que se organizar em bases civilizadas e não se organizar a partir da barbárie, que é como nós estamos vivendo hoje. Porque através do SUS, Tânia, você consegue ressalvar a vida e a saúde como uma forma, né, de cuidado, já que isso é direito, né, a políticas preventivas, através de políticas estratégicas de Estado, como saúde da família. Hoje nós temos, por conta da situação que a gente se encontra, de desarticulação e degradação da nossa sociedade, e sob muitos aspectos, o problema drogadição, que é um problema de saúde pública, e que ele é cortado pela questão das classes sociais, porque muita gente, quando, por conta dessa vulnerabilidade às substâncias químicas, passa a ser usuário e cruza isso com a condição social, essas pessoas vão para a rua, pura e simplesmente. Eu estou falando do álcool à cocaína. Eu estou falando do tabagismo, né, ao crack. E de tudo que representa isso, inclusive em termos de perversidade, como organização clandestina, que é a do tráfico, que não existiria como crime organizado se não houvesse cumplicidade dos órgãos de segurança do Estado. E isso não há discussão pela lei e pela ordem, não. Isso é uma discussão para afastar a hipocrisia disso e tratar isso como problema de saúde pública, tirar isso da pauta policial. A Então, quando a gente tem um quadro como o Stanislau vindo aqui, né, e colocando as coisas nos seus devidos lugares, e uma informação importantíssima que ele deu aqui, se você ficar raciocinando na vacina como como um recurso que ou é 100 ou é 0, isso é estúpido. Isso é de uma ignorância abissal. Porque quando você parte para a vacinação da população, quando você toma uma medida dessa para a população, você tem que considerar também a perspectiva da redução dos danos. E de você criar barreiras para que não sobrecarregue as unidades de terapia intensiva. O Evaldo também disse aqui, todo mundo sabe, ele ressalvou isso, todo mundo sabe das consequências diretas, porque hoje já todo mundo, infelizmente, né, conhece alguém que faleceu por Covid, mas também todo mundo na sua família tem um tratamento de uma outra doença, né, que precisaria de um atendimento retesado, retido, porque todo o sistema está absolutamente comprometido com a linha de frente da pandemia. Então, veja, como a política pode deixar você vivo ou morto. Porque com um tratamento estúpido, inconsequente, inaceitável como esse, do presidente da República, este sujeito que foi ocupar as redes sociais com um frasco com uma caixinha de cloroquina na mão, recomendando, e que usou o dinheiro público para comprar milhões, né, desse medicamento, e agora não sabe o que fazer com eles, e ao mesmo tempo o intendente que está na gestão da saúde vem e diz, olha só, eu não sei se a gente vai ter seringa para todo mundo. Veja, este sujeito foi colocado lá quando o Nelson Teich assumiu a titularidade do Ministério da Saúde, e a gente nunca tinha visto isso. O Nelson Teich veio e disse, aqui eu tenho um secretário executivo que é um especialista em logística. Cadê, Tânia?
Então, a questão é, nós precisamos trabalhar todos os dias para que a população entenda que ela está sendo vítima. Porque muitas vezes essa vítima, quando não reconhece que é vítima, ela tem comportamento suicida. E a população brasileira tem que deixar de ter comportamento suicida. Nós não temos vocação para nos suicidar. Nós É verdade. Então, é essa a importância da entrevista do Evaldo e de muitos outros que passaram por aqui, que a gente, todos os dias, que nós estamos vivendo uma pandemia, que agora você informou, né? Nós estamos vendo aí, não se sabe o que está acontecendo lá em Manaus, né? Com a mutação, né, desse vírus, e agora nós estamos tendo a seguinte consequência: o Reino Unido já estuda a possibilidade de impedir que brasileiros fiquem lá. São os brasileiros que compram passagens aéreas para ingressar no Reino Unido. Os brasileiros ou é a classe média? Então é estúpido essa classe média achar, e principalmente a elite, como nós tivemos um exemplo aqui de magistrados na nossa cidade, achar que estão a salvo das consequências disso. É só ver o que está acontecendo. Ainda tem muita coisa para acontecer a partir dessas inconsequências do governo com a Covid-19. Muita coisa para acontecer. Bom, mas... E eu espero que elas se alinhem para que a gente se livre, né, dessas inconsequências. Ainda bem que a gente também conta com... Porque agora os cientistas são os protagonistas da vez, e é para eles que a gente tem que dar ouvidos, apesar desse bando de negacionistas, né, que são aí impulsionados pelo governo federal. E eu queria até reforçar para o nosso ouvinte, nosso internauta, que compartilhe essa entrevista do Dr. Evaldo hoje, né, compartilhe aí nas redes sociais, que isso foi uma grande também prestação de serviço, por conta que está chegando o dia D, né, Douglas? Dia D, dia 25, né? A gente aqui eu estou muito ansiosa aqui pela chegada da vacina, e a gente tem que convencer esse bando de terraplanista, de negacionista, né, de que a vacina, e antes da chegada da vacina, ainda as medidas sanitárias, como máscara, higienização, distanciamento, elas têm que ser colocadas em prática, né, como o doutor Evaldo também explicou. Toma-se a vacina, mas não podemos abrir mão dessas medidas, né, porque só talvez no final de 2021, começo de 2022, podemos ter uma outra realidade, mas por enquanto a gente não pode abrir mão desses acessórios e dessa prática de higiene. Então, Douglas, vamos encerrando por aqui. Reforço mais uma vez para você acessar nosso canal, dar um like aí e compartilhe o nosso conteúdo. Daqui a pouco, às 11 horas, vem o grande Olavo Dada com o Som da Praia. À tarde, 2 da tarde, o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, são os responsáveis pela nossa grande programação musical, e eu te aguardo amanhã, novamente neste mesmo horário, para mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Douglas, muito obrigada pela participação de hoje, tá? E a gente vai se vendo. Valeu. Tchau, Tânia. Tchau, tchau. Bom dia a todos e a todas. Tchau. Ouvintes, valeu. Tchau. Ouvintes e internautas que nos acompanham. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.